Olá, tudo bem? Estou aqui diretamente de São Paulo. A gente está aqui num evento que é o lançamento de uma pesquisa dos resultados feitos em toda a América Latina a respeito de qual a percepção da população em geral a respeito do câncer de pulmão. E hoje a gente trouxe aqui uma convidada mais do que especial, a doutora Suelen, que é oncologista com especialidade, nas doenças torácicas, não é isso? E a gente vai conversar com ela. Doutora Suelen, muito obrigado pela sua presença aqui. De todos os achados que essa pesquisa feita em âmbito da América Latina trouxe, o que lhe surpreendeu mais? Eu acho que o que surpreendeu mais foi a questão de as pessoas não terem exatamente uma noção dos sinais e sintomas do câncer de pulmão. E mesmo quando elas têm a percepção dos sinais e sintomas, elas demoram ou isso não chama atenção para que elas procurem um médico. Eu acho que isso chamou atenção porque a gente está falando de uma população, como a gente conversou anteriormente, de uma população de pessoas que tem informações. Então, se você tem um sintoma de tosse, falta de ar ou dor torácica, isso não te remete a procurar um médico. Isso eu acho que é bastante importante, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais para que as informações cheguem para essa população. Correto. Falando em procurar médico, a gente sabe que esse é um câncer que atinge particularmente a população masculina madura, e a gente tem um problema que é quase cultural no Brasil, que os homens não vão ao médico, a não ser quando já existe algo grave ou quando a mulher arrastou ele. Né? A senhora, na sua experiência clínica, o quão grave é isso do homem não ir ao médico? Ou até que ponto a detecção precoce, neste caso de câncer, faria a diferença? Eu acho que é importante a gente lembrar que o homem, ele precisa ir no médico para fazer os seus exames de rotina. Então, o ideal é que a gente faça com que essas pessoas detectem todas as doenças graves antes de ter sintomas, né? Então, o importante é que o médico entenda que ele precisa eleger um médico, seja um clínico geral, seja um urologista, para fazer os seus exames de rotina. Isso pode ser feito de forma anual, isso pode eventualmente ser feito a cada 2 anos, não é uma coisa muito restrita. Mas o que eu acho importante é a gente lembrar que para câncer de pulmão, a detecção precoce, ou seja, um paciente que não tem sintomas nenhum, fazer uma tomografia de baixa dose de radiação anualmente para aquelas pessoas que têm alto risco para essa doença, isso impacta e reduz a mortalidade por essa doença, que é o câncer de pulmão e outras doenças cardiovasculares. Então é extremamente importante que esses pacientes do grupo de risco, principalmente homens, fumantes, eles tenham um médico, façam esses exames para que a gente consiga impactar e que a gente tenha uma redução em termos de mortalidade do câncer de pulmão. Falando em fumantes, quais são as principais causas do câncer de pulmão? Ela é uma doença multifatorial, ela é genética? O que se sabe até hoje dos estudos a respeito disso? O que a gente sabe é que o câncer de pulmão, o fator de risco mais importante ainda é o tabagismo. Seja o tabagismo associado a alterações genéticas da própria pessoa, seja o tabagismo sozinho. O tabagismo está relacionado, quanto mais você fuma, maior a sua chance de ter câncer de pulmão. Claro que isso vai envolver algumas alterações genéticas. A gente sabe que a poluição ambiental também é grande parte dessa preocupação em termos de fatores de risco. E a parte genética ela é só uma pincelada, é uma parte menor, mas que também existe uma preocupação. Fora isso, a gente tem o radônio, que é um gás que é emitido pela crosta terrestre, que também é um fator de risco importante. E lembrando também que o tabagismo passivo é um fator de risco importante. Então, o câncer de pulmão, em geral, é uma doença multifatorial, no qual a gente tem pelo menos o tabagismo, mais algum outro fator que aumenta o risco dessas pessoas de terem câncer de pulmão. Hábitos de vida saudáveis, como atividade física, uma alimentação mais saudável, poderiam ter algum papel coadjuvante? Eu acho que coadjuvante é a palavra certa. Eles não têm um impacto direto em termos de causar, então sedentarismo ou dieta rica em gordura, isso já não conseguiu ser comprovado que tenha um real impacto, mas certamente um hábito saudável facilita com que as pessoas vão melhor no tratamento, que eventualmente reabilitem mais. Então, aquele paciente que tem hábitos saudáveis e que eventualmente tem um problema pulmonar, eles têm um sucesso maior em termos do tratamento. Ótimo. Só para finalizar essa entrevista, se a senhora pudesse dar uns breves conselhos
para quem nos escuta a respeito de como se cuidar, como se portar de modo a minimizar essa incidência, quais seriam? Eu acho que o mais importante é a gente conscientizar de que nunca é tarde de parar de fumar, tá? Então mesmo que você fume, que você tenha algum problema pulmonar que não seja câncer, precisa parar de fumar, e se você precisar de ajuda médica, que procure uma ajuda médica para que isso seja feito. E é lógico que sempre, junto ao tabagismo, à cessação do tabagismo, ter o seu médico para te acompanhar, para que você possa fazer os seus exames de rotina.